Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira, neste dia que o Senhor nos deu e que nele nós vamos nos alegrar em nome de Jesus. Hoje é dia 17 de outubro e é uma alegria estar aqui com você. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 9, verso de número 23. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse dia e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, perdoa-nos também, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, a tua presença, ajuda-nos, Senhor. Queremos andar contigo, queremos estar contigo todo o tempo e aprender a cada dia com o Senhor, com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós temos às 19 horas o culto ao Senhor, você é o nosso convidado. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra abençoada para você, uma palavra poderosa para transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Lembrando então que nós falamos um pouco ontem sobre o sangue de Cristo, o sangue de Jesus vertido na cruz. Amém? A sua função. Temos falado um pouco sobre isso. Amém? Não estamos esgotando esse assunto, mas temos falado um pouco sobre isso todos os dias. E hoje nós vamos ler a partir do verso 23, e o 23 diz assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. O que é a figura das coisas que se acham no céu? O tabernáculo, os utensílios. Nós vimos ontem que tudo era purificado por meio do sangue. Sangue de ovelhas, sangue de carneiros, de bezerros, de bodes que eram oferecidos, amém? E então era aspergido sangue para purificar tanto o povo, quanto o tabernáculo, quanto os utensílios que haviam no tabernáculo. Então ele diz que tudo que havia no tabernáculo e os seus utensílios eram figuras das coisas que se achavam no céu. É uma réplica simbólica daquilo que existe no céu. Então, o tabernáculo terreno que havia lá no tempo de Moisés era uma réplica simbólica do verdadeiro tabernáculo que está no céu. Amém? Do tabernáculo celestial. Então, tudo isso precisava ser purificado da contaminação do pecado do povo. Tanto o povo dos seus próprios pecados, quanto a contaminação do povo, sobretudo, amados, porque o pecado ele contamina. Escute isso, o pecado contamina. Lembra quando Caim matou Abel? O Senhor disse, o sangue de Abel clama da terra. Ele contamina, traz maldição o pecado. Amém? E ele diz assim, mas as próprias coisas celestiais, ou seja, esse tabernáculo celestial, com sacrifícios a eles superiores. Então as coisas celestiais, reais, as verdadeiras, não essas réplicas simbólicas que haviam naquele tempo de Moisés, que foi dado por Deus no Monte Sinai, elas não poderiam ser estas coisas verdadeiras, celestiais, purificadas com sangue de animais, mas com um sacrifício muito superior. E qual sacrifício é esse? O sacrifício de Cristo, que substitui todos os sacrifícios que haviam sido feitos até então pelos pecados. Porque o sacrifício de Cristo é último, definitivo e suficiente e perfeito diante de Deus. Amém? Versículo de número 24. Porque Cristo, ele não entrou em santuário feito por mãos. Olha que interessante isso. Figura do verdadeiro, a réplica das coisas que existem no céu. Ele não entrou nesse santuário. Não foi nesse santuário que Cristo entrou, que são uma figura do verdadeiro. Então ele continua dizendo, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que Cristo comparece e está à direita de Deus, diante de Deus, à sua direita, por mim e por você, por todos aqueles que creem, por todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus, que se arrependem dos seus pecados e colocam a sua fé em Jesus. Amados,
Deixa eu falar uma coisa para você aqui, abrindo um parênteses. Nós nunca podemos esquecer de algo que é importantíssimo. O sacrifício de Cristo não foi para nos livrar dos sofrimentos do mundo. Amados, nós precisamos rever a nossa fé. Não foi para nos livrar dos sofrimentos do mundo. Tanto é que Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas o sacrifício de Jesus, acima de tudo, é para nos livrar do sofrimento eterno, porque tudo aqui é passageiro, meu irmão, em nome de Jesus. E sabendo disso, sabendo das nossas necessidades, da nossa fraqueza, nós falamos muito sobre isso, Cristo, ele sofreu e ele sabe o que é sofrer. Não falamos sobre isso há uns dias? Então Cristo, ele intercede por nós. Ele intercede diante do Pai por nós, porque Ele sabe das nossas limitações, dos nossos sofrimentos, das nossas necessidades. E Ele então diz ainda que está diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, nós já falamos sobre isso, né, amados? Que esse dia da expiação, o sumo sacerdote, uma vez por ano, todo ano entrava na presença do Senhor e ali ele então levava o sangue de animais para perdão dos seus próprios pecados e também dos pecados do povo. É interessante que enquanto Jesus ele está na presença diante de Deus, o sumo sacerdote ele estava, na verdade, oculto da presença de Deus quando ele entrava no Santo dos Santos. Pastor, mas como assim oculto? Porque quando ele entrava no Santo dos Santos, neste dia da expiação, uma vez por ano, com aquilo que eu disse, um sino amarrado, uma corda amarrada, havia ali o incensário. O incensário, então, ele era algo perfumado, claro, mas que levantava e saía desse incensário fumaça. A fumaça, a nuvem do incenso. Então o Santo dos Santos ficava coberto da nuvem de incenso. Então o sumo sacerdote ele entrava ali, mas ele não podia enxergar nada por causa da nuvem de incenso que havia naquele lugar. Mas Cristo está diante de Deus intercedendo por mim e por você. Por isso que tudo que existe na terra, no sentido de tabernáculo, até mesmo do templo de Salomão, são uma réplica simbólica do que existe no céu. Amém? Mesmo o sumo sacerdote, ele era todo ano, ele tinha que fazer os sacrifícios por ele e pelo povo. Jesus não, ele faz uma única vez, amém? Com seu próprio sangue, não com sangue alheio. Versículo de número 26. Ora, neste caso, só lembrando que todo pecado é só sangue que purifica. O sangue é que purifica o pecado. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, e essa é uma expressão muito importante, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amados, esse era o propósito de Cristo. Esse era o propósito dele. Então, o que significa ao se cumprirem os tempos? Amados, porque tudo é consumado na vinda de Jesus, na vinda do Messias. Desde a criação do mundo, tudo se consuma na sua vinda. Por isso que a partir de Jesus, a partir da descida do Espírito Santo, já profetizada em Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, a partir daqui se inaugura este momento ou esta era final, escatológica, que nós já estamos vivendo. Amém? Extraordinário isso, nós não temos muito tempo para falar sobre isso hoje. Versículo de número 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amados, esse termo, esse versículo, ele anula aqui toda e qualquer visão, por exemplo, de reencarnação. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo. O que é o juízo? É um julgamento, onde ele vai ter que prestar conta. Onde todas as pessoas serão julgadas. Então, todos morrem uma só vez. Aí nós podemos trazer algumas exceções. Lázaro, ele morreu 2 vezes, mas veja, quando Jesus o ressuscitou, ele não recebeu na primeira vez um corpo glorioso. Já falamos sobre isso.
e ele tornou a morrer de novo. Nós podemos também levantar, amados, veja, Lázaro, então, quando Jesus o ressuscitou também, ele não teve uma vida interminável, ele morreu de novo. Amém? Ele morreu 2 vezes. Mas veja, Jesus o ressuscitou, trouxe a vida, ele então morreu de novo em outro momento. Amém? Lázaro, aliás, era muito jovem, era um jovenzinho quando Cristo o ressuscitou. Outros exemplos que nós podemos citar também é com relação àqueles que não morreram, que não estarão mortos quando ocorrer o arrebatamento e eles se encontrarem com Cristo nos céus. Esses não vão experimentar a morte. Amém? Outra situação que nós podemos lembrar, para nós tirarmos as exceções que a Bíblia fala, exceções de Enoque e de Elias, por exemplo. Também são 2 que nós vemos essa exceção. Mas, via de regra, a palavra de Deus diz aqui, todos os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, onde vão ter que prestar conta pelo que fizeram em vida. Versículo de número 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá 2ª vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E aqui é interessante eu fazer um paralelo com o dia da expiação que nós temos falado tanto, que é aquele dia que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o povo ficava do lado de fora aguardando ele sair. Porque quando o sumo sacerdote ele saía do Santo dos Santos, significa que o sacrifício que o sumo sacerdote realizou lá dentro, ou levou lá dentro do Santo dos Santos, por ele e pelo povo havia sido aceito. Então eles ficavam aguardando, ansiosos, a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos, porque era um sinal de aceitação. Entende? E Jesus também, amados. Jesus agora ele está diante de Deus no verdadeiro tabernáculo celestial, aonde nós podemos fazer esse paralelo no Santo dos Santos, e nós estamos aguardando a sua segunda vinda, a segunda volta. Disso que o escritor de Hebreus está falando aqui, aparecerá uma segunda vez. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e quando ele saía todos sabiam, foi aceito o sacrifício que o sumo sacerdote ofereceu por ele e por nós. Jesus entrou no Santo dos Santos e nós aguardamos agora a saída de Jesus do Santo dos Santos. Então, quando Jesus voltar a segunda vez, amados, todos verão que o que Cristo fez foi aceito por Deus. Amém? Por isso que ele fala sem pecado, porque Jesus ele completou a sua obra na primeira vinda. Ele não tem pecado. Isso testifica a respeito de Jesus. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Amanhã nós vamos ver o capítulo de número 10. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. E nós oramos aqui por cada um, por cada família, por esse dia que está começando, pedindo a tua bênção, pedindo o teu favor, a tua proteção. Cobre com a proteção do sangue de Jesus a cada um de nós. Cobre as nossas famílias com a tua proteção também, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para estarem conosco. Guarda-nos, Senhor, e dá-nos a tua paz, dá-nos alegria, dá-nos, Senhor, a tua bênção. Ajuda-nos, Senhor. Traz sobre cada família aqui representada saúde. Abençoa o seu trabalho nesse dia. Guarda-o, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos, precisamos tanto de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe muito, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Não esqueça, 19 horas nós temos o culto hoje, um grande abraço a todos.